Hoje, 6 de fevereiro de 2025, estamos iniciando a leitura do livro de Números, em nossa jornada do ano bíblico. Esse é o quarto livro do Pentateuco escrito por Moisés. Levaremos aproximadamente entre 10 e 11 dias para ler todo o livro. O livro de Números contém 36 capítulos e conta a história da peregrinação do povo de Israel pelo deserto do Sinai até a Terra Prometida. Hoje farei o resumo de Números capítulos 1, 2 e 3. No Monte Sinai, os israelitas receberam instruções específicas para o seu estilo de vida na nova terra que Deus lhes daria, a terra que manava leite e mel. Quando o livro de Números começa, os israelitas já estavam acampados há pelo menos um ano nas proximidades do Monte Sinai. Foi no Monte Sinai que o povo de Israel recebeu todas as leis e regulamentações registradas no livro de Levítico. O nome do livro de Números se deve ao censo ou numeração baseada na ordem que Arão e Moisés receberam de Deus para contar todos os homens que estavam aptos para servir no exército. Realizar um censo naquela época era uma atividade demorada e tediosa, mas era uma importante tarefa. Os homens aptos para a batalha tiveram que ser contados para que a força militar de Israel fosse determinada antes de entrar na Terra Prometida. Números capítulo 1, do verso 2 até o verso 15. Contados nominalmente, cabeça por cabeça, Números 1, verso 18, cada homem capacitado a lutar foi recrutado pelo alistamento militar do deserto. Cada tribo dispôs o seu destacamento. A contagem foi feita e, acredite, 603.550 homens foram registrados, sem contar os levitas, as mulheres e as crianças. Números 1, verso 46. A tribo de Levi, portanto, era uma espécie de exército do santuário. Eles não foram contados. Os teólogos estimam a população de aproximadamente 2 milhões de israelitas. Em Números capítulo 2, podemos ver o povo de Israel sendo organizados em grupos ou tribos. Números 2, versos 1 a 34. A nação de Israel foi organizada em tribos por vários motivos. Primeiro, era uma forma eficaz de gerenciar e controlar o grande grupo. Segundo, facilitaria a divisão da terra prometida. Terceiro, era parte da cultura e do patrimônio dos israelitas. Naquela época, as pessoas não eram conhecidas por sobrenome, mas por sua família, clã ou tribo. Quarto, uma forma fácil de manter as genealogias detalhadas, a única maneira de provar a filiação à nação escolhida por Deus. Quinto, o sistema de tribo fazia com que as viagens fossem muito mais eficientes. As pessoas seguiam o padrão da tribo, uma espécie de bandeira, e assim ficavam juntas, o que impedia que se perdessem no deserto. A disposição das tribos de Israel enquanto se acampavam no deserto foi meticulosamente organizada por Deus. Cada tribo, conforme a turma de sua seleção, devia permanecer em seu lugar, tanto acampados quanto estivessem marchando. As primeiras tribos compunham o arraial de Judá, Números 2, verso 9, que ficava do lado oriental para o nascente, Números 2, verso 3. Estes marchariam primeiro. O segundo arraial, o arraial de Ruben, Números 2, verso 16. Era composto por outras 3 tribos que acampavam para o lado sul, Números 2, verso 10, sendo estes a marchar em segundo lugar, Números 2, verso 16. O arraial dos levitas ficava no meio dos arraiais, ao redor do santuário, para o lado ocidental, Números 2, verso 18. Ficariam também ali as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, compondo o arraial de Efraim, que marcharia em terceiro lugar, Números 2, verso 24. E, finalmente, o arraial de Dan, localizado ao norte, que marcharia por último. Essa ordem foi estabelecida pelo próprio Deus e certamente obedeceria uma lógica para fins específicos e especiais. Tal organização promovia confiança nas promessas de Deus. Ele promete habitar no meio do seu povo.
Acampando ou marchando, os filhos de Israel tinham sempre a presença de Deus no meio deles, como se acampassem e assim marchassem, cada um do seu lugar. Números 2, verso 17. Sendo vista do alto, a planta do acampamento de Israel, conforme a disposição das tribos, formava a imagem de uma cruz com o santuário ao centro. E ao marcharem assim dispostos, carregavam a cruz por onde quer que fossem. Também eram organizados por famílias, segundo a casa de seus pais. Números 2, verso 34. Ou seja, os membros de cada família estavam sempre juntos, quer acampando, quer marchando. Israel estava dividido por tribos, estandartes, turmas e famílias, mas era um só povo com um só objetivo, o objetivo de chegar à terra prometida. Escolhidos para o ofício, sobremodo sagrado, Arão e seus filhos deveriam sempre cumpri-lo com fidelidade e dedicação exclusiva. Assim como o Senhor separara o dia da semana como sendo seu, a tribo de Levi também fora separada e consagrado para o seu serviço. Deus a designou como primogênito de Israel e a dividiu em 3 grupos. Os filhos de Gerson, Números 3, verso 25, os filhos de Coate, Números 3, verso 29, e os filhos de Merari, Números 3, verso 36. A cada um desses grupos foi designado os cuidados para com determinada parte do santuário. Deus estabeleceu uma divisão de cargos, onde cada grupo teria uma função específica, mas todos estariam unidos na mesma missão de realizar o transporte do santuário cada vez que o povo tivesse que marchar. Assim como Deus preparou os israelitas para a jornada no deserto, Ele deseja nos preparar em nossa jornada rumo à eternidade. Que Deus te abençoe!